No vasto panteão de figuras míticas e religiosas, poucas despertam tanta curiosidade e controvérsia quanto Lúcifer. Seu nome, por si só, evoca imagens poderosas. Anjo caído, príncipe das trevas, encarnação do mal. Mas seria essa a história completa? Ou estamos diante de uma figura muito mais complexa, cujas origens se perdem em camadas de interpretações, traduções e simbolismos? Quem é realmente Lúcifer? Uma divindade maligna, um símbolo de rebelião contra a tirania divina? Ou talvez algo mais, algo que desafia nossas concepções mais arraigadas? Para desvendar esse mistério, precisamos começar pelo princípio, pela raiz de seu próprio nome. Lúcifer não é uma palavra hebraica ou aramaica, as línguas originais da Bíblia. É latina, e sua etimologia é surpreendentemente luminosa. Portador da luz. Sim, você ouviu bem. Lúcifer é aquele que traz a luz. Este termo era usado na antiguidade para descrever a estrela da manhã, o planeta Vênus, visível antes do nascer do Sol, anunciando a chegada da aurora. É fascinante, não é? Como um nome tão intrinsecamente ligado à luz, à manhã e à beleza celeste se tornou sinônimo da escuridão e do mal absoluto em nossa cultura ocidental? Essa é a primeira grande ironia que nos convida a uma jornada de descoberta. Muitos de nós crescemos com uma imagem consolidada de Lúcifer, forjada por séculos de teologia, arte e literatura. O diabo com chifres e tridente, o tentador primordial, o inimigo de Deus e da humanidade. No entanto, essa imagem, embora poderosa e profundamente enraizada em nosso imaginário coletivo, é apenas uma fatia de uma narrativa muito mais rica e multifacetada. Há uma confusão persistente entre Lúcifer e outras figuras como Satanás ou o diabo, que, embora muitas vezes interligadas, possuem origens e desenvolvimentos distintos. Sugiro que a história que acreditamos conhecer é, na verdade, muito mais complexa e cheia de reviravoltas do que poderíamos imaginar. Neste canal, nos propomos a ir além dos dogmas e das visões simplistas. Vamos mergulhar nas profundezas da história, da linguística, da mitologia e da teologia para traçar a linha do tempo completa dessa figura enigmática. Exploraremos como a figura de Lúcifer evoluiu de uma simples referência astronômica para se tornar um dos personagens mais poderosos e influentes de toda a história da humanidade. Vamos desvendar os fatos pouco conhecidos, as interpretações surpreendentes e as transformações culturais que moldaram essa entidade, desde as brumas da antiguidade até sua ressurreição na cultura pop contemporânea. Prepare-se para questionar o que você sabe e para ver o portador da luz sob uma nova e talvez inesperada perspectiva. Esta é uma exploração que nos levará por mitologias antigas, textos sagrados, obras literárias monumentais e até mesmo séries de televisão. A figura de Lúcifer é um espelho que reflete as ansiedades, os medos e as aspirações mais profundas da humanidade. É uma história de luz e sombra, de rebelião e redenção, de conhecimento e perdição. Antes de continuarmos nossa jornada fascinante, se você ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder nenhuma etapa dessa saga e diga-nos nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo. Sua perspectiva é valiosa para nós. Nossa jornada nos leva agora às raízes profundas da antiguidade, muito antes do cristianismo e até mesmo do judaísmo como o conhecemos. A ideia de uma divindade celestial associada à estrela da manhã, que de alguma forma experimenta uma queda ou um declínio, não é exclusiva da tradição judaico-cristã. Na Mesopotâmia e entre os cananeus, encontramos figuras que, de certa forma, podem ser consideradas proto-Lúcifer. Um exemplo notável é Shahar, a divindade da aurora, frequentemente associada à estrela da manhã. Em alguns mitos cananeus, Shahar tem um irmão gêmeo, Shalem,
a divindade do crepúsculo. Há indícios de narrativas onde divindades celestiais buscam ascender a um trono divino, desafiando a ordem estabelecida e são subsequentemente derrubadas. Essas histórias, embora fragmentadas, ressoam com temas de ambição e queda que se tornariam centrais na figura de Lúcifer. É nesse caldeirão de mitologias antigas que chegamos a um dos textos mais cruciais para a formação do mito de Lúcifer, o livro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Aqui, lemos as famosas palavras: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Para muitos, esta é a descrição inequívoca da queda de Lúcifer. Contudo, o contexto original dessa passagem é surpreendente. Isaías 14 não é uma profecia sobre um anjo caído, mas sim uma sátira feroz contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor. O profeta usa a imagem poética da estrela da manhã para descrever a arrogância e a queda de um monarca terreno que se considerava divino. O texto hebraico original não menciona Lúcifer em momento algum. É uma exaltação da própria glória que precede uma queda inevitável, um tema recorrente na literatura sapiencial. A transformação dessa passagem de uma sátira política para a narrativa do anjo caído ocorreu através das traduções bíblicas. No século III a.C., eruditos judeus em Alexandria traduziram o Antigo Testamento para o grego na versão conhecida como Septuaginta. Eles renderizaram Hillel ben Shahar como Reosforos. Séculos depois, no final do século IV d.C., São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, criando a Vulgata. Foi ele quem traduziu Reósforos para Lúcifer, o portador da luz. Assim, uma metáfora hebraica para um rei babilônico tornou-se, por meio da tradução para o latim, o nome próprio de uma figura celestial decaída. Essa foi a ponte crucial que ligou a estrela da manhã de Isaías ao anjo rebelde que conhecemos. No Novo Testamento, a figura de Lúcifer como a conhecemos ainda não está plenamente desenvolvida. Em vez disso, encontramos referências a Satanás e ao diabo. Satanás e diabo são apresentados como o grande tentador, o inimigo de Deus e da humanidade. Eles são as figuras que instigam a tentação de Jesus no deserto e que se opõem à obra divina. A fusão dessas identidades com a de Lúcifer foi um processo gradual na teologia cristã primitiva. À medida que a Igreja se consolidava, a necessidade de um arqui-inimigo unificado, uma figura central do mal, levou à sincretização de Lúcifer, a estrela da manhã caída, com o Satanás do Novo Testamento. Essa amálgama foi ainda mais reforçada por desenvolvimentos pós-bíblicos. Textos apócrifos e extracanônicos, como o livro de Enoque, detalharam a narrativa da rebelião e queda dos anjos, fornecendo motivações e cenários para a história de Lúcifer. O orgulho, a inveja e o desejo de igualdade com Deus foram apresentados como os catalisadores para sua insurreição. A ideia de que Lúcifer, outrora o mais belo e sábio dos anjos, se recusou a curvar-se diante da humanidade recém-criada, ou que desejava usurpar o trono divino, tornou-se central. A consequência dessa rebelião foi a criação do inferno, não como um lugar pré-existente de tormento, mas como o reino de exílio para Lúcifer e seus anjos caídos, selando seu destino como o Senhor das Trevas. Essa amálgama, forjada ao longo dos séculos, encontrou sua expressão mais potente na literatura e na arte clássica, solidificando a imagem de Lúcifer no imaginário ocidental. Ninguém fez isso de forma mais impactante do que Dante Alighieri em sua obra-prima, A Divina Comédia. No inferno de Dante, Lúcifer não é um ser majestoso, mas sim uma criatura monstruosa, presa no gelo no centro do inferno. Com 3 faces e batendo asas que geram ventos congelantes, ele mastiga eternamente os maiores traidores da história.
Judas Iscariotes, Brutus e Cássio. Aqui, Lúcifer é a personificação da traição e do desespero, uma figura passiva em seu tormento, muito distante do anjo brilhante que um dia foi. A visão de Dante, sombria e punitiva, cravou a imagem de um demônio horrendo e impotente no coração da teologia medieval. Séculos depois, John Milton, em seu épico Paraíso Perdido, de 1667, reescreveu a história de Lúcifer, conferindo-lhe uma profundidade e um carisma sem precedentes. O Lúcifer de Milton não é a besta congelada de Dante, mas um protagonista trágico, um líder eloquente e orgulhoso, cuja rebelião é motivada por um desejo de liberdade e dignidade contra a tirania divina. Sua famosa frase, "Melhor reinar no inferno do que servir no céu", ecoa a essência de sua revolta e transformou Lúcifer de um mero vilão em um anti-herói complexo e até mesmo admirável para muitos leitores. Milton humanizou o diabo, tornando-o um símbolo da individualidade e da resistência contra a autoridade estabelecida, uma figura que ressoaria profundamente com os ideais iluministas e românticos que viriam. A partir do romantismo, a figura de Lúcifer começou a transitar para além dos domínios estritamente religiosos, assumindo um simbolismo mais filosófico e esotérico. Ele se tornou o Prometeu moderno, o portador do fogo do conhecimento, aquele que desafia os deuses para trazer luz à humanidade. Poetas como Lord Byron e Percy Bysshe Shelley o viam como um símbolo da rebelião intelectual e da busca pela verdade, um campeão contra a opressão e a ignorância. No ocultismo e no esoterismo, particularmente a partir do século XIX, Lúcifer foi reinterpretado como uma força cósmica, um princípio de iluminação e consciência, não necessariamente maligno. Para algumas correntes, ele representa o intelecto, a razão e a autodescoberta, um guia para a ascensão espiritual. É importante ressaltar que essa visão difere radicalmente do satanismo teísta, que adora Satanás como uma divindade. O luciferianismo, em contraste, é frequentemente uma filosofia ateísta ou agnóstica que valoriza o conhecimento, a individualidade e o progresso humano através do desafio às normas estabelecidas, sem envolver a adoração de uma entidade. As associações com grupos como os Illuminati, frequentemente retratados como adoradores de Lúcifer, são, em sua maioria, fruto de teorias da conspiração e mal-entendidos, sem base histórica sólida. Na cultura pop contemporânea, a figura de Lúcifer experimentou uma verdadeira ressurreição e uma dessacralização notável. Ele deixou de ser apenas o inimigo de Deus para se tornar um personagem multifacetado, adaptado a uma miríade de narrativas. Em séries de televisão como Lúcifer, ele é retratado como um detetive carismático e charmoso, entediado com o inferno, que busca redenção na Terra. Nos quadrinhos, filmes e jogos, ele aparece como um anti-herói, um sedutor, um estrategista brilhante ou até mesmo uma figura complexa que luta com sua própria identidade e destino. Essa humanização e a exploração de suas motivações internas o transformaram de um símbolo do mal absoluto em um espelho das contradições humanas, um ser em busca de propósito e, às vezes, até de amor. Em última análise, a história de Lúcifer é a história de como a humanidade lida com o poder, a rebelião, o conhecimento e a dualidade. De uma divindade estrelar da Mesopotâmia a uma sátira política em Isaías, de um anjo caído na Vulgata a um protagonista trágico em Milton e finalmente a um personagem carismático na cultura pop. Lúcifer reflete nossas próprias ansiedades e aspirações. Ele é a personificação da busca por luz e conhecimento, mesmo que isso signifique desafiar a ordem estabelecida. Ele nos convida a questionar, a explorar os limites e a abraçar a complexidade.
Sua narrativa, em constante evolução, é um testemunho da capacidade humana de reinterpretar e dar novos significados a símbolos antigos. A história de Lúcifer não é apenas sobre um anjo ou um demônio. É sobre nós, nossa busca incessante por entendimento e nossa eterna dança entre a luz e a sombra. E essa é uma história que, de uma forma ou de outra, continuará a ser contada e reinterpretada por muitas gerações vindouras.